O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros? Ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore mau produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridas irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, guardiãs desta casa de clemência e bondade, como diz o nosso pai e pastor desta diocese, Dom Valmor, as evangelistas da piedade, alegria de contar com as senhoras aqui nesse dia de hoje. Sejam sempre muito bem-vindas. Queridos irmãos e irmãs, vejam, o evangelho de hoje é provocativo, mas nunca se fez tão necessário dizer isso, porque estamos iniciando na igreja, e de modo muito particular na igreja do Brasil, tempos muito sombrios, onde a verdade, por ser tão subjetiva, já nem é mais dita, e quando é dita, é às vezes, vou ser duro, mas é necessário dizer, revestida de interesses pessoais. Nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta quanto a isso. Aquele que quer ser fiel a Deus, ainda que no pouco, precisa ter muito cuidado com aqueles que se apresentam como pastores. E até mesmo ter muito cuidado quando tiver a missão de pastorear. Porque em certa medida, em algum momento na vida, todos nós batizados somos não só ovelhas, mas também somos pastores. E Jesus nos dá um exemplo muito claro. Não é para a gente se enganar com as falas, mas é para a gente se convencer com o testemunho. Porque é pelos frutos que a gente sabe se uma árvore é boa ou se uma árvore é má. E os frutos que se esperam daqueles que são pastores, nada mais são do que um fruto de santidade, de um esforço de coerência entre aquilo que anuncia com a vida que leva. E nisso, meus amados irmãos, o povo de Deus não se deixa enganar. O povo de Deus sabe muito bem, e vou falar de nós padres, porque eu falo de dentro de casa, né? Não comprometo com ninguém. Quando nós padres realmente somos pastores ou quando somos mercenários. Ainda que um padre tenha suas fraquezas, dificuldades, pecados, porque é inerente nosso, porque somos humanos, o povo sabe quando um padre cai por fraqueza ou quando o padre não tem caráter. E isso não se engana. O povo conhece quando o pregador anuncia aquilo que ele esforça para viver ou quando joga pesados fardos. O povo conhece quando alguém fala bem, ainda até diz, falou muito bonito, mas não acredita em nada daquilo que fala. Nós precisamos ter cuidados para não vivermos essa hipocrisia espiritual. Porque no tempo de hoje, tem muita gente que se aproxima do Evangelho para fazer carreira. Seja carreira na mídia para ficar famoso, bem na fita,
ganhar curtidas no Instagram, ganhar aplausos. Tem gente que adora, me desculpe, e agora está na moda, né? Ser coaching do Evangelho. Como se precisássemos de um personal training para nos ensinar o caminho de Jesus. Nós já temos um coaching e ele mora dentro de nós, é o Espírito Santo que nos foi dado. E aí muita gente se apropria do Evangelho para ganhar dinheiro. E aí eu poderia elencar uma multidão de nomes, mas a ética não permite com que eu faça isso, de teólogos, que se dizem teólogos, mas estão mais interessados com os cifrões na conta bancária no final do mês, do que com a verdade que precisa ser dita. Estão mais preocupados com o seu patrimônio pessoal, do que com anunciar e ensinar a verdade. De pastores que não estão minimamente preocupados com a salvação das almas, mas estão preocupados com os bens materiais que lhe competem na administração. Se a gente não toma cuidado, meu amado irmão e minha amada irmã, esta tentação começa a entrar dentro de nós. A gente começa até mesmo a procurar aqueles que nos agradam. E é verdade, tem muita gente que faz isso. Ao invés de escutar o Evangelho, começa a escutar aquilo que conforta o coração. E não deixa que o Evangelho pode esta árvore. Quem mexe com o campo sabe muito bem disso. A árvore produz frutos, mas se ela não é podada, os frutos vão diminuindo. Vão diminuindo, e chega uma hora que ela para até de dar. Precisa cortar. Não é por maldade. Esses dias, vocês devem ter lembrado que alguns meses antes do padre se afastar por causa da saúde, ele estava falando, né, que o Itamar, que é o jardineiro aqui, que cuida da casa de retiros, estava anunciando que ia cortar as flores, né? E eu falava das flores por causa da decoração aqui da ermida. Agora não sobrou nenhuma, só está lá, irmã Inezinha, só uns toquinhos de árvore. Seu Itamar cortou tudo, mas já está brotando de novo. E brotando com uma força ainda mais renovadora. E vai dar flor, muito mais flor. Flor bonita, que enche a vista, porque foi podada. Às vezes, na ânsia da gente, vamos dizer assim, massagear o nosso ego, nós não deixamos que a palavra de Deus nos pode para dar bons frutos. Frutos de santidade, que implica na honestidade das nossas ações, no cuidado com o outro, na preocupação, como se diz tanto, mas parece que não cai no nosso coração, do cuidado da casa comum, do cuidado com a vida alheia. Esses frutos é que vão reconhecer se nós de fato estamos dando frutos conforme o Evangelho ou se de fato nós não estamos produzindo frutos que são de santidade e de justiça. Mas, padre, como é possível a gente viver assim? É possível viver esta coerência com o Evangelho quando Jesus nos diz no Evangelho de domingo: ainda não tendes fé? Só pela fé nós vamos conseguindo ser pastores segundo o coração de Deus. Porque o povo não está precisando hoje em dia de encontrar uma igreja parecida com o mundo. Porque é até vergonhoso, me desculpe a franqueza, quando a gente entra na igreja e vê que das portas para dentro não tem nada de diferente da porta para fora. Parece um circo. E é de fato uma palhaçada, porque o essencial ficou de lado. Quem vem à igreja está querendo encontrar na igreja o que a igreja é, sinal de salvação para o mundo. Não está querendo encontrar entretenimento, não está querendo encontrar coisas para massagear, vamos dizer assim, o ego e sair confortado, está querendo se encontrar com Deus. E para anunciar Deus, eu preciso ter a experiência com Deus. Porque, como diz o próprio Senhor, ainda no Evangelho de Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. E esta experiência com Deus nós só conseguimos pela fé. E é que hoje nos é dado na primeira leitura um exemplo de fé. Abraão, que nem ainda era Abraão, né?
era Abrão, que ousou confiar em Deus. Humanamente, Abraão tinha tudo para desconfiar. Estava velho, a esposa era estéril, não tinha casa, não tinha terra, porque era nômade, vivia cada hora numa região. Aí agora vem o Senhor dizer que ele vai ter uma descendência numerosa. Num primeiro momento, Abraão insiste, é verdade, eu vou ter uma descendência, porque eu já elegi quem que vai ser o meu herdeiro. Eu não tive filho, mas tem aqui esse rapazinho que foi fiel a vida inteira, foi um dos primeiros servos que trabalhou comigo, Eliezer, então ele é considerado meu filho, ele vai herdar tudo que é meu. Deus diz, não, quem vai herdar o que é seu é a sua descendência, é sangue do seu sangue. Vejam, Deus parece que tem hora que brinca conosco, né? Porque, humanamente falando, era lutar contra toda a desesperança que Abraão tinha que fazer. E ainda Deus é ousado, porque diz assim, eu vou dar uma prova, eu vou fazer com você um pacto, traz para mim lá os animais que nós vamos fazer o sacrifício. E esse sacrifício vai ser o sinal de que eu não esquecerei do que eu te prometi. E olha por que eu falo que Deus brinca. Porque Abrão foi, matou os animais, colocou sobre o altar e nada de Deus aparecer. Deus, vamos dizer assim, atrasou. É igual o povo da música aqui, que de vez em quando fica esperando o padre Felipe chegar para celebrar, né? Fica esperando, canta, não canta. E na hora que Abraão cansou de esperar, Abraão cochilou. E foi justamente nessa hora que Deus chegou. Deus poderia olhar e falar assim, tadinho, dormiu, amanhã eu volto. Ou então falar assim, dormiu, é porque não quer, cansou. Não, Deus foi fiel. Viu a oferta de Abraão e como que um fogo incandescente tomou a oferta para si. Abraão, quando acordou, viu a oferta consumida no altar e entendeu que Deus tinha feito uma aliança com ele. E confiou nesta aliança. Mais uma vez, aqui nesta semana nós somos chamados a perceber a espera daquele que tem fé. Aquele que tem fé se torna bom pastor e ao mesmo tempo se torna uma árvore boa que dá bons frutos, não porque sabe esperar, porque tem hora que a gente cansa. Tem hora que humanamente a gente perde a esperança, mas porque confia naquele que falou. E como diz o salmo que cantamos, o Senhor não se esquece de nós. Ele se lembra sempre da aliança que fez. Só quando nós vivemos da fé, nós vamos produzir frutos bons e frutos que permanecem. Frutos que nos convertem e por nos converter dá vida para o mundo. Só assim nós seremos verdadeiramente um povo que pode dizer assim para Deus, tu és o meu Deus e eu sou o teu povo. E não uma igreja conformada com o mundo, que nada tem de diferente, que está preocupada somente em si, como vai dizer o Papa Francisco, uma igreja em si mesmada, voltada só para si. Nós precisamos ser verdadeiros profetas. Ainda que nos custe tempo, disposição interior, nos custe sangue, mas só seremos capazes disso se soubermos confiar no autor e consumador da nossa fé, que não é homem para mentir, mas que está sempre disposto a nos podar para darmos frutos bons que nos saciam e saciam aqueles que estão sedentos de um alimento que não só nutre, mas ao mesmo tempo dá ao coração o vigor necessário para continuar essa travessia da vida. Tenhamos coragem, meus irmãos. E não quero pôr o carro na frente dos bois, não, porque é a missa da tarde de hoje, mas já brilha diante dos nossos olhos também um outro exemplo que a igreja já nos apresenta hoje, São João Batista. Padre, é amanhã, mas é um santo tão importante que a igreja tem vésperas, tem vigília,
Nós celebramos até antes, porque São João Batista soube ser pastor segundo o coração de Deus. Viveu de fé, não viveu daquilo que os homens lhe davam. Viveu na esperança mais firme, não daquilo que ele tinha diante dos olhos de substancial e concreto. E hoje é exaltado porque soube confiar naquele que soube também confiar nele, nosso Senhor e Salvador. Vivamos da fé e assim seremos capazes de transformar o mundo, não com a nossa palavra, mas com a força de Deus que age em nós, pela ação do Espírito, nos transformando cada dia em homens e mulheres mais parecidos com o Deus que nós servimos, que é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora de pé, elevemos ao Senhor nosso Deus as nossas súplicas.